Muito bem, então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a resolução das atividades do sexto ano da unidade 1, do livro da página 9 até a página 13, e acompanhem os enunciados ali no livro para acompanhar a resolução. Então, o exercício 1 é um texto e o enunciado diz assim: identifique o que cada número do texto a seguir indica, né? Uma classificação entre contagem, medida, ordem ou código. Contagem representa um valor que é unitário, né? A medida representa um valor contínuo e ordem é uma posição, código, então é uma sequência de símbolos que representam muitas vezes uma palavra, né? No nosso caso, a sequência desses símbolos vai ser uma sequência de números, né? Não está relacionada à contagem nem à medida, mas a uma palavra, na verdade. Então, no texto diz ali, relaciona 11 anos, né? Isso aqui é uma medida de tempo, né? Não é contínuo isso. Medida, então, a classificação de 11 anos, medida de tempo. A contar irmãos, 3 irmãos. A menina no enunciado ali diz que tem 3 irmãos, então ela pode ter 1, ou 2, ou 3, ou 4. São valores unitários, a gente chama de contagem. Então, aqui, 200 metros, medida de distância, né? Um valor contínuo. Medida. Então, diz que ela senta na quarta carteira, né? na fileira ali, então o quarto é uma posição, é ordem, está relacionado, esse número está relacionado à ordem. E o CEP da rua onde é que ela mora, então é uma sequência de símbolos que é um código, né? Um código, certo? Então tá, aí está a resolução então do exercício 1, vamos para o exercício 2. Então tá, no exercício 2 pede para tu construir com uma régua, eu vou pegar o auxílio dessa régua aqui, tá? O auxílio de uma régua, construir uma sequência de números. Esses números estão equidistantes, os consecutivos, né? Então eu posso marcar aqui assim, ó, na minha régua, por exemplo, aqui, ó, tá aqui a minha marcação, e eu posso usar essa escala assim, ó, para utilizar a distância entre os números consecutivos. Eu vou construir as retas aqui, já com as posições dos números, e depois a gente volta para preencher a sequência dos números. Certo? Então, com as retas montadas, no item A eu preciso colocar em sequência os números de 10 até 15, são 6 posições igualmente espaçadas. Eu posso escolher então, na tua folha, usando uma régua, tu pode botar a distância de 1 em 1 centímetro, numa linha tu consegue colocar 6 posições de 1 em 1 centímetro, de 10 a 15. Então, a minha escala vai ser essa aqui, que eu marquei aqui. Então, eu marco aqui a segunda, terceira, quarta posição, quinta e sexta posição. Vamos ver? Contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números na minha reta numérica. O espaço entre os consecutivos é o mesmo, essa mesma medida que eu coloquei aqui. Então, começando pelo 10. Começando pelo 10. 11, 12, 13, 14 e 15. Lembrando que a seta vai para o sentido o sentido de crescimento. Na reta numérica não tem seta à esquerda ali, né? Como o livro mesmo propõe, né? Na reta numérica a gente bota só a seta para a direita, o lado do crescimento. No item B, nós colocamos os números de 0 a 14 de 2 em 2. E podemos fazer da mesma forma. São 8 posições que eu preciso colocar na reta numérica. Posso fazer de 1 em 1 centímetro, não tem problema. Deixa eu pegar a caneta preta aqui para mostrar, então.
Tá? Marca primeiro aqui e 8 posições. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flechinha para direita. Começando do 0 até 14, 8 posições. De 2 em 2, né? 0. Deixa eu usar a caneta vermelha aqui, só para ficar como padrão a nossa resposta. 0, 2, de 2 em 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Agora, para fazer o item C, que também são 8 posições, eu preciso colocar os ímpares consecutivos partindo do 1. Né? 8 posições, começa em 1, termina em 15. Vai dar 8 posições também. Posso marcar a primeira posição aqui e pode usar na tua régua de 1 em 1 centímetro. Então é 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora 5. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Lembrando, tanto no item B quanto no item C, que os valores intermediários eles estão aqui também. Ó, o 1 está aqui, o 3 está entre o 2 e o 4, o 5 está entre o 4 e 6. Né? Olhando no item C aqui, o 2 está entre o 1 e o 3, o 4 entre o 3 e o 5 e assim por diante. Tá? Resolvida a questão 2, vamos passar para a questão de número 3. Então tá, no exercício de número 3, nós temos que utilizar o símbolo da desigualdade para comparar os números, né? Ou da igualdade. Lembrando que o símbolo da desigualdade ele é único, né? Não é um símbolo de maior ou menor. O símbolo da desigualdade aponta sempre para o menor. E a gente resolve esse problema facilmente observando, então, quem é o menor, né? No item A, o menor é o 0, eu vou indicar apontando para o 0. 0 é menor que 10, eu posso ler aqui no item A, tanto quanto 10 é menor que 0. Isso é uma conclusão. E no item B, o menor é o 129, eu aponto para o 129, que é menor. Ó. 129 é menor que 219. A leitura pode ser 129 é menor do que 219, ou 219 é maior que 129. Entre o 111 e o 1001, menor é o 111. Entre 564 e 555, o menor é o 555, eu aponto para ele. Agora, no item E, primeiro eu tenho que encontrar quem é o sucessor de 133. Então, é 133 mais 1, 134. E o antecessor de 135 é 134. Quem vem antes do 135? A desigualdade, então, a gente não utiliza desigualdade aqui, na verdade os dois números são iguais, então é igualdade. No item F, o antecessor de 1000 é 999 e o sucessor de 100 é 101, é o que vem depois. Quem é o menor entre esses dois? O menor entre esses dois é o 101, e assim a gente termina o exercício 3. Passando para o exercício 4. Certo, então no exercício 4 nós precisamos encontrar a regra, né, que compõe o próximo número da lista. Então, observar o padrão em cada item. No item A,
Então, eu estou vendo números consecutivos de 1 em 1, né? 0, 1, 2, 3, 4, o próximo é o 5 da sequência. Associando a uma operação para falar a regra, a gente diz que do anterior para o posterior adiciona 1. Tá? Então, essa seria a regra. No item B, vai de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, o próximo seria 10. Então, nós estamos adicionando 2. No item C, 15, 20, 25, 30, 35, 3 pontinhos. Um detalhe que eu esqueci de falar aqui, ó, desde do item A. Né? Esses 3 pontinhos ele é no meio da linha, ele não é reticências. A gente costuma chamar de reticências, né? Mas esses 3 pontos eles são no meio da linha para mostrar a continuidade. Na matemática a gente faz assim, então. 15, 20, 25, 30, 35, eu estou contando de 5 em 5 a partir do 15. Aqui adiciona, já sabe aí, né? 5. E no item D, partindo do 20, de 10 em 10. 20 mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. O próximo seria 60, adiciona 10. Muito bem, resolvida a questão 4, vamos para a questão de número 5. Certo? No exercício de número 5, pede para tu observar a diferença entre os pares consecutivos e a diferença entre os ímpares consecutivos, né? E quando fala diferença, é a diferença aritmética. Qual é a diferença entre um par e o seu consecutivo, no caso? Então, qualquer sequência de pares, começando no zero aqui, o conjunto de todos os pares, é infinito, né? 0, 2, 4, 6, 8. A diferença entre o consecutivo e o número, né, de referência sempre vai ser 2. Se tu pegar quantas unidades tem de diferença entre o 2 e o 0, é 2. Entre o 4 e o 2 é 2 unidades. Entre o 6 e o 4 é 2 unidades. Entre o 8 e o 6, 2 unidades. O próximo aqui, nessa sequência, seria o 10. A diferença entre o 10 e o 8, 2 unidades. Então, em questão de subtração aqui, a diferença é de 2 unidades. Nos naturais ímpares consecutivos, nós vamos ver que acontece a mesma coisa. Tu conta os ímpares consecutivos de 2 em 2. Então, a diferença entre eles é de 2, de 2 unidades. Começando pelo o natural ímpar 1, né? O próximo mais 2, 3, o próximo mais 2, 5, mais 2, 7, 9, 11, o próximo da lista aqui é 13. Se pegar 13 menos 11 dá 2 unidades, 11 menos 9, 2 unidades. Então, a diferença entre os ímpares consecutivos também é de 2 unidades. Resolvido o exercício 5, vamos para o exercício de número 6. No exercício de número 6, então, nós precisamos colocar então, os 4 menores números naturais pares consecutivos entre 199 e 210 no item A. E os maiores, os 7 maiores números naturais ímpares consecutivos entre 100 e 120 no item B. O menor par entre 199 e 210 é o 200, a gente já deixa ele inicial aqui. Então, o próximo par, 202, 204 é o próximo par, 206 o próximo. Completei com 4 posições. Então, aqui estão todos os 4 menores entre 199 e 210. No item B, eu quero 7 maiores. Coloquei 7 posições aqui. E para escrever os 7 maiores naturais ímpares entre 100 e 120. O maior deles é 119. E agora eu venho decrescendo de 2 em 2 para preencher as 7 posições. Então aqui eu tenho 119 menos 2, 117. 115 menos 2, 113, menos 2, 111, menos 2, 109 e menos 2, 107. Aqui está a sequência, então, dos 7
maiores ímpares entre 100 e 120. Passando para o exercício de número 7. No item 7, então, nós temos que identificar o antecessor de cada um dos números. Olhando no teu livro, na tabela ali, no item A, o antecessor de 3, tu subtrai do 3, 1, dá 2 unidades. Do 5, tu subtrai 1, 4. Do 6, o antecessor é 5. Do 9, o antecessor é 8. Do 15, o antecessor é 14. Do item F, o antecessor é 17. O antecessor de 21 é 20. De 28 é 27. De 102, 101. E do 370, 369. Passamos para o exercício de número 8, então. No exercício de número 8, nós temos que identificar o sucessor de um número natural. O sucessor de um número natural, tu pega o número de referência e adiciona 1. O número mais 1 será o sucessor. Então, no caso do item A, 5 mais 1, sucessor de 5 é 6. 8 mais 1, 9. No item C, 11 mais 1, 12. Sucessor de 14 é 15. Sucessor de 23, 24. Sucessor de 32, 33. De 37, o sucessor é 38. O sucessor de 44 é 45. O sucessor de 99 é 100. E o sucessor de 218 é 219. Vamos passar para o exercício 9. No exercício 9, o desafio é o seguinte: a soma no item A. A soma de 3 números consecutivos dá 369. Então eu tenho que preencher um número aqui no meio, o anterior a ele é esse número menos 1, o posterior é esse mesmo número mais 1. E o que nós temos? Se nós somarmos esses 3 números, dá o triplo do intermediário. Então, se a gente faz a divisão, a soma diz ali que a soma dos 3 consecutivos dá 369. Se nós dividirmos o 369 por 3, então nós encontramos o número intermediário aqui. 369 dividido por 3 é 123. Então aqui eu tenho 123, aqui eu tenho 122 e aqui eu tenho o 124, né? Sendo a sequência, então, ficou 122, 123 e o último 124. No item B, diz que a sequência de 3 números naturais consecutivos, sabendo que a soma do maior com o menor é 46. Em qualquer sequência de uma quantidade ímpar de termos, eu tenho 1, 2, 3 termos aqui. Se eu somar o extremo inferior com o extremo superior, sempre vai dar o dobro do intermediário. Então é o que a gente tem aqui, ó. Pegar o extremo inferior, o menor deles, e o extremo superior, o maior deles. Somar vai dar o dobro do intermediário. Como a soma é 46, do menor com o maior, eu vou, para descobrir o intermediário, como eu sei que 46 é o dobro do intermediário, eu divido 46 por 2 e o número aqui encontrado é 23. Então, esse número aqui é o 23, esse aqui é o 22 e esse aqui é o 24. Então a sequência ficou 22, 23 e 24. Se tu somar 22 com 24 dá o 46, o dobro do meio aqui. E no item C é a mesma coisa, só que no item C nós temos 5 termos, e por uma quantidade ímpar, então esse termo aqui vai ser o intermediário. Então esse aqui vai ser o nosso número de referência, esse aqui vai ser o sucessor, e esse aqui o sucessor do sucessor. Esse aqui é o antecessor do nosso número de referência, e esse aqui é o sucessor do sucessor. Se eu pegar o menor deles, que é o sucessor do sucessor,
e somar com, perdão, se eu pegar o antecessor do antecessor, que é o menor deles, e somar com o sucessor do sucessor, vai dar o dobro do intermediário. Diz no problema que a soma do menor com o maior é 34. Então, se eu tomar o 34 e dividir por 2, eu encontro o intermediário, que é 17. Então, aqui eu tenho o número 17, aqui eu tenho o número 16, aqui eu tenho o número... Opa, escrevi errado. Tem que escrever 17 aqui. 17 menos 2 que dá o número 15, né? 17 menos 2 dá o número 15. Aqui, então, é o número 18 e aqui é o número 19. Então, a sequência para esses números, então, começando pelo 15, 16, o intermediário 17, o 18 e, por último, o 19. Uma sequência de 5 termos consecutivos. Começando no 15, terminando no 19, e 15 mais 19 dá 34. Passando para o exercício de número 10, então. Certo? No exercício de número 10, então, diz que os amigos Alan, Bianca, Carlos, Daniel e Vera moram em uma rua que tem uma quadra de tênis. Aqui eu vou representar a quadra de tênis nessa posição 0 ali, pela letra Q. Tá? Como vocês podem observar no desenho de vocês, tem o desenho, eu botei as letras só para identificar. Essa reta mostra a posição em que se encontra a quadra e a casa de cada um deles, né? Eu botei pelas letras ali, Vera, Bianca, Alan e Carlos. Tá? Depois a gente precisa colocar em ordem decrescente as distâncias em metros de casa, da casa de cada um dos amigos até a quadra de tênis. Então, o que nós observamos na reta? Na reta, que as marcações indicadas estão de 100 em 100. Né? As indicadas, as não indicadas, que são os tracinhos pequenininhos que tem no teu desenho ali, são 10. A cada marcação de 100 aqui são 10 submarcações. Então, se até essa última marcação aqui nós temos 400 quilômetros, e eu estou contando de 10 em 10, cada uma das marcações pequenininhas que não tem indicação numérica corresponde a 10 quilômetros. Então, a gente consegue posicionar cada um deles. Por exemplo, a casa do Carlos é 2 marcações antes do 400. Então, tu subtrai 20 dos 400, o Carlos está na posição 380. Não é quilômetros, é metros, né? Isso, é metros, 400 metros. 400 quilômetros seria muita coisa. Vamos lá. Alan. Observando o Alan aqui, está uma marcação antes do 300. Observa no teu desenho, então dos 300 eu diminuo 10. Né? O Alan está na posição 290 metros. Bianca, 2 marcações após os 200. Cada marcação não indicada numericamente representa 10 metros. Então 210, 220 é a posição da Bianca. Vera, 3 marcações após a marcação de 100 metros. Então, 3 marcações, 110, 120 e 130 metros. Daniel, então, onde é que está o Daniel? O Daniel está aqui, eu esqueci de botar a letra dele. Daniel está aqui, 5 marcações após o 100, ou 5 antes do 100. Escrevi errado aqui, ó. Mas vamos corrigir rapidão. Antes de 100, tá? Então, ou após o 0, né? Então, ele está na posição 50 metros. Essa ordem daqui, de cima para baixo, já está em ordem decrescente, porque eu vim marcando da direita para a minha esquerda, né? Então, em ordem decrescente de posições 380, 290, 220,
130 e por último 50. Tá, e a quadra está na posição 0. Próxima questão, questão de número 11. Certo? Então, no exercício de número 11, cada uma das letras aqui representa a posição de um ponto de ônibus numa rodovia. Aqui em 6 km, em 18 km e em 24 km. A estratégia aqui é o que nós precisamos fazer, é descobrir então a posição do ponto de ônibus C, F, G e H. Observando que esses pontos são equidistantes na tua reta numérica, aí, no teu desenho, a distância entre 18 e 24 km é de 6. Isso vai nos mostrar aqui que essa posição 0 aqui, né, do A para o B é de 6 km. Então, do B para o C é de 6 km, vai dar 12. Do C para o D de 6 km, 18 km. 18 mais 6, 24. Fechou aqui. 24 mais 6, 30. Então, a gente já pode responder aqui, ó, que o C está no quilômetro 12, o F no quilômetro 30, o G 36 e o H no quilômetro 42. G, quilômetro 36 e o H no quilômetro 42. Então, estão todas as posições. Próximo exercício, exercício de número 12. Bom, no exercício de número 12, observando o desenho, cada ponto, a distância entre duas marcações consecutivas vai ser sempre de 100 metros. Daí quer saber a distância, por exemplo, da casa, na figura ali, até a escola. Tu vê que faz 7 pontos de deslocamentos. Isso daqui, cada 7 pontos, cada distância entre dois pontos é de 100 metros, então 7 vezes 100 vai dar 700 metros de distância da casa até a escola. Da padaria até o shopping, a distância é de 2 pontos, então 2 vezes de 100, 200 metros de distância. Tá? Da casa até, daí no item C quer comparar qual é a maior distância. Da casa até o shopping, tu vê 5 pontos de distância, 500 metros. E padaria até a escola, 4 pontos de distância, 4 vezes de 100, 400 metros. Né? O mais distante, então, o caminho mais distante é da casa até o shopping. No item D, propõe que se ela caminha a cada 15 minutos, da casa até a padaria ela leva 15 minutos, significa da casa até a padaria tem 300 metros, 3 pontos de distância, então ela leva, para caminhar 300 metros, ela leva o tempo de 15 minutos. Então, reduzindo isso para cada 100 metros, divide o 15 por 3, e a gente tem 100 metros em 5 minutos se ela mantiver o mesmo ritmo. E é uma caminhada bem devagar, para caminhar 100 metros demorar 5 minutos. Né? Daí na sequência do item D aqui, da padaria até a escola, ela caminha 400 metros, observando na figura, 400 metros, isso cada 100 metros 5 minutos, 4 vezes de 5, então 20 minutos ela leva da padaria até a escola. E da casa até a escola, da casa até a escola, a gente já tinha calculado aqui 700 metros, 700 para ela caminhar 700 metros, 7 vezes de 5 minutos cada, dá o total de 35 minutos. Né? Aqui é 4 vezes 5 e aqui é 7 vezes 5, as marcações. Passando para o exercício de número 13. No exercício de número 13, então, a proposta é: Rita escreve num papel os 6 primeiros números ímpares e naturais e Caio os 10 primeiros, os 10 números consecutivos começando em 10. Né? Então começa em 10, termina em 19. Eu coloquei em notação de conjunto justamente para já utilizarmos aqui a ideia do que ele está pedindo, do que o exercício pede, né? Quer saber
o número que aparece nas duas contagens. Então, em notação de conjunto, a gente pode pensar que é um elemento comum entre o conjunto dos números que a Rita pensou e o que Caio pensou, né? É um elemento que está exatamente nos dois conjuntos, é o elemento 11, ou seja, o conjunto R em intersecção com o conjunto C dá o conjunto formado pelo elemento 11. Vamos passar para o exercício de número 14. O exercício 14 nós temos que completar então com as palavras zero, antecessor e sucessor. Então, observa aqui número natural diferente de zero. Aqui a gente completa com zero. Então, esse número natural ele pertence a esse conjunto aqui de n asterisco, né? Se n é zero. Então, se eu subtraio 1, eu vou encontrar o antecessor. Lembrando, se n é o meu número natural, o antecessor, então, eu vou chamar de n-1, né? Desde que ele esteja nesse conjunto aqui. E se eu adiciono 1 ao número natural, eu encontro o sucessor. Lembrando que o sucessor eu posso representar como n mais 1. Passando para o exercício de número 15. No exercício de número 15, duas cidades estão distantes 100 metros e tu tem que colocar a posição de uma escola, um supermercado, um posto de gasolina, um parque, um lago e um hospital, né, nessas distâncias aqui. Então, a ideia, tu pode pegar, pontuar com a régua, usar uma régua e colocar 10 centímetros da distância da cidade A até a cidade B. E cada centímetro aqui vai valer 10 quilômetros. Desta forma, né, no item A ali, para posicionar a escola, 53 quilômetros, tu vai utilizar 5 centímetros, 3, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5,3 vai estar mais ou menos aqui a escola. Né? Para marcar o supermercado, 72 quilômetros, 7,2 centímetros reais, né? 72, então aqui 5, 6, 7, 7, 2. Então aqui vai o supermercado. No item C, um posto de gasolina na posição 43 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 43 está mais ou menos aqui. E aqui vai o posto de gasolina. Claro que tu está usando a régua ali, tu consegue marcar perfeitamente. O item D, um parque a 78 quilômetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 78 quilômetros, 2 tracinhos antes do 8. Aqui vai estar o parque. E